Fala pessoal. Se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Eu preciso de pelo menos uns 50 incendiários aqui hoje. Tem algum incendiário aqui hoje? Não sei o que é mais desafiador, se é a minha voz hoje ou se é o tema da mensagem. Então, antes da gente começar, eu queria fazer um pedido. Coloque graça nas minhas palavras, amém? Coloque amor nas minhas palavras. Nem sempre quem faz só a gente se animar está levando a gente para um lugar de destino. Às vezes a gente precisa ser alinhado. Às vezes a gente precisa ser exortado. E é isso que um bom pastor precisa fazer. Ele precisa alinhar a igreja. Você está comigo? Diga amém. Então coloca os cintos aí, ó. Faz assim, ó. Aperta os cintos. Eu tenho uma palavra para liberar sobre você que vai mudar a sua história. Alguém recebe isso? Diga amém. O tema da palavra de hoje é sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. Eu sei que é desafiador para mim, como alguém que ama fluir no evangelístico, trazer um alinhamento como esse, mas a gente precisa entender um princípio fundamental do reino. Não há neutralidade no reino de Deus. Ou estamos construindo uma história com Deus, ou estamos construindo uma história sozinhos. Ou estamos fazendo algo que aponta para Jesus, ou estamos fazendo algo que aponta para nós. Ou estamos aproximando pessoas do evangelho, ou estamos roubando pessoas dela. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz, aquele que não junta, espalha. Não há neutralidade no chamado. Ou você vive o chamado, ou você se esqueceu dele. Não há neutralidade no dom. Ou você está multiplicando talentos, ou você está enterrando ele. Não há neutralidade na semeadura. Ou você é um semeador, ou você é um usurpador. Não há neutralidade na fé. Ou você crê em milagres, ou você não crê. Não há, nós estamos sendo pedras de tropeço para eles. Não há neutralidade no pastoreio. As ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem, ou não consideram como pastor, e por isso não são ovelhas. Não há neutralidade sobre aquilo que Deus estabeleceu como princípio fundamental. Alguém está comigo? Diga amém. Eu nunca vi os olhinhos tão atentos, eu nunca vi um clima tão pesado. Mas eu preciso lembrar alguém aqui, talvez essa mensagem seja para uma pessoa. Não há neutralidade. Na verdade, a neutralidade já é uma escolha, a neutralidade já é um caminho. Você já deve ter ouvido aquela historinha de um cara que está em cima de um muro. De um lado está Jesus e os seus anjos insistindo para que ele venha para esse lado. E do outro lado está Satanás e os seus demônios completamente passivos. E aí, num determinado momento, ele se vira para Satanás e ele fala: por que você está tão tranquilo? Porque do outro lado, Jesus, ele está toda hora insistindo para eu ir para aquele lado e você não está nem aí. Ele falou: é porque você já escolheu um lado, eu sou o dono do muro. Omissão também é uma posição. Um pai que decide se omitir na criação dos filhos, ele escolheu ser um pai omisso. Um marido que decide se omitir para não ter um sacerdócio, ele já é um sacerdote omisso. Um líder que prefere se omitir do que perder pessoas porque precisava alinhá-las, ele já é um líder omisso. Tem várias características, vários desafios, vários defeitos. Meu staff conhece vários deles e vai conhecer muitos mais aí. Mas tem uma coisa que eu não tenho dificuldade, é de alinhar algo que eu acredito que está errado. Eu posso até errar de fazer algo que não estava errado, mas eu nunca vou errar em não fazer algo que eu acredito que está errado. Porque essa neutralidade é omissão. A omissão, ela sempre vai me tirar de um lugar de destino e vai me colocar num lugar onde nada acontece. Irmão, olha para mim. Quando você não crê em nada, nada acontece. Quando você não semeia nada, você não vai colher nada. Quando você não se move em direção a lugar nenhum, você não chega em lugar nenhum. O posicionamento, ele gera milagre, mas a ausência dele gera apatia, escassez. Deus deu várias ordens para o povo na antiga aliança: marchem, façam, creiam, andem. E quando o povo fazia, algo acontecia. Moisés está diante de um mar fechado. Deus, e agora? Coloca o cajado. Ele coloca o cajado e o mar se abre. E agora? Agora marchem, não parem. Agora tem sede. Toca a rocha com o cajado, sai água da rocha. Deus, o povo está enjoado de comer pão. Então tá bom, aves do céu. Toda direção que Deus dá libera algo novo de Deus. Mas é possível ouvir o que Deus pediu e não obedecer, e por isso não viver algo novo. Nem todos entraram na terra prometida, mesmo estando diante dela. Por quê? Porque escolheram a neutralidade. E eu prefiro morar perto do que viver dentro.
Irmão, olha para mim, tem muita gente que preferiu viver perto da promessa do que viver a promessa. Pastor, quando que eu escolho viver perto da promessa, mas não viver a promessa? Quando você se sacia só em vir nos domingos ouvir que Deus tem promessas, mas você não está vivendo nenhuma delas. Quando você ouve vários profetas, homens de Deus, você já teve sonhos, em vários momentos Deus falou, você tem um chamado, eu quero usar você, e você continua sem ser usado, irmão. Isso é estar perto, mas não ter acesso. Isso é saber que tem uma promessa, mas não usufruir dela. Isso é muito frustrante. É muito frustrante estar sempre numa casa ouvindo sobre promessas que Deus tem para filhos de Deus, mas porque não se tornou um filho de Deus, não poder acessá-las. Promessas são para filhos. Vou falar isso de novo. Toda promessa de Deus é para os filhos de Deus. O que eu preciso fazer para me tornar filho? Precisa crer no Senhor Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus recebem um espírito de adoção, pelo qual eles podem clamar agora, Abba, Pai. Você não é filho porque você se tornou filho, você é filho porque Deus te tornou filho. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Deus escolheu você. Deus, Ele amou você. Deus desejou você. E Ele amou você de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para ter você de volta. Irmão, alguém sabe que consegue celebrar pelo menos a redenção num culto como esse? Você é filho, você é amado. Em Jesus você é salvo, justificado. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A gente está vivendo um momento muito complexo. Tem algumas teologias sendo pregadas que elas são quase que esquizofrênicas. Tem pessoas pregando o evangelho que não é evangelho. Tem gente falando sobre Jesus que não tem nada a ver com Jesus. Porque a gente está vivendo um momento de relativização. Tudo é relativo hoje. Eu fui pregar em BH essa semana. E aí pediram para eu falar sobre relatividade dos tempos, sobre multiverso. Meu Deus, pregar sobre multiverso. Teve gente que achou que era metaverso, não é multiverso. É uma geração que vive em meio a realidades paralelas. A gente cria realidades paralelas. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Das primeiras estratégias do inferno, que isso é desde que o homem estava no jardim. Ele usa uma estratégia de insinuar coisas. Nem sempre ele vai te falar para fazer algo, mas ele vai começar com algumas sugestões. O cara que amava a esposa e acabou caindo, isso tudo começou com um dia, com uma sugestão. Talvez não tenha problema, talvez seja agradável, talvez seja prazeroso. E quando uma sugestão começa a não criar mais um conflito com os pensamentos que você tinha, ela ocupou espaço e agora ela começa a se tornar um pensamento. Os pensamentos vão moldando nossos hábitos vão criando uma cultura, e a cultura vai movendo a gente na direção dela, porque você sempre vai se mover na direção dos seus pensamentos mais fortes. Por isso que a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que fundamentalmente é impossível experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem que os meus pensamentos sejam transformados. Por quê? Porque da mesma forma que um pensamento alinhado com os céus me leva para Ele, um pensamento desalinhado me rouba dele. Pensamento de escassez, por exemplo. Eu não tenho, sempre falta, os tempos são difíceis, para mim tudo é mais difícil. Isso é um pensamento caído. Porque o pensamento do tipo de Deus é, eu não dependo da geografia, o Senhor é o meu bom pastor, de nada eu terei falta. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Nenhuma praga chegará à minha casa, o Senhor guardará a entrada dela. É Deus que vigia, profetizou o que ele achava, porque talvez, se Deus dissesse, esquece tudo, só abre a tua boca e fala o que você acha, talvez ele ia dizer, é impossível. Mas não foi isso que Deus fez. Deus constrói um caminho. O primeiro caminho é consciência. Eu posso. Tu pode. Eu sei. Senhor, tu sabe. Então profetiza. Você percebe que ele profetiza depois de consciência? Tem muita gente que não vive milagres porque não tem consciência do milagre e por isso nunca fala sobre milagres. Tem gente que só fala sobre problema. Irmão, é impossível você ter uma vida positiva com uma mentalidade negativa. É impossível você viver milagres se você não pensa em milagres. Você precisa pensar em milagres, fundamentar a tua história em milagres. Você precisa escorar a construção dos seus novos níveis em milagres. O que escora o teu próximo nível? Milagres, 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 milagres. Está bem fundamentado. O próximo nível é como alguém que constrói um edifício.
Você precisa ter uma boa fundação, o tamanho da sapata, o tamanho das alicerces, ele vai definir a quantidade de carga que você pode suportar, e assim é a jornada da fé. A gente gasta pouco tempo com a fundação dos nossos pensamentos, mentalidade, cosmovisão, entendimento, consciência, e queremos viver um chamado glorioso, mas você precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber, você precisa de fundamentos para sustentar a porção que vai receber. Os fundamentos da fé, quanto mais alicerçados, mais carga profética eu posso carregar. Quem está comigo aqui, diga amém. Um homem fundamentado em Deus é como alguém que decidiu construir uma casa sobre a rocha, diz a palavra. Vem os ventos fortes, tempestades, vem os dias ruins, porque certamente eles virão, eles sempre vêm, fazem parte da vida real. Mas a diferença é que quem escolheu construir do jeito certo, fundamentado num lugar sólido, o que construiu não se perde. Irmão, olha para mim. Somos parte da geração mais ansiosa que já existiu, e eu faço parte dela. Queremos tudo de forma acelerada, e eu faço parte dessa geração. O único desafio que a gente precisa entender é que no final da jornada, a nossa história não vai ser sobre quão rápido a gente chegou em alguns lugares, mas é se a gente permaneceu quando chegou lá. Tem muita gente que casou com a mulher dos sonhos, não conseguiu viver o casamento dos sonhos, separou. Tem muita gente que conseguiu conquistar um recurso e quando chegou lá percebeu o vazio de um sucesso sem propósito. Tem muita gente que correu muito rápido para chegar em algum lugar, mas a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. É sobre a jornada, é sobre a caminhada, é sobre uma construção contínua. Deus não quer você para um dia, Deus quer você para sempre. Não é um relacionamento abusivo, não é sobre um relacionamento de prazer. Deus não quer ter prazer em você e você ter prazer nele por algum momento. Não, não, não. Deus quer você para sempre. E é complexo pensar nisso numa geração que tudo é relativo. Estou tentando relativizar tudo, estou tentando relativizar o gênero. Irmão, olha para mim. Se existe algo ridículo de ser questionado, é se existe mais de um gênero, quando na verdade o que está no meio das suas pernas já define se você é 50% para cá ou para lá. Pode ser menino ou menina, e é isso, that's it. Pastor, mas pessoas podem ter opções sexuais? Podem. A Bíblia diz inclusive que a pior coisa que Deus pode fazer com o homem é entregá-lo aos seus próprios prazeres. Você pode fazer o que você quiser, mas não dá para questionar que você não é quem você é. Macho e fêmea os criou. Só tem dois gêneros. Você sabe por quê? Porque não há neutralidade nos cromossomos também. Não há cromossomo neutro. Ou você é macho ou você é fêmea. Mas eu faço o que eu quiser com o meu corpo. É verdade, o corpo é seu, faz o que quiser. Mas não dá para questionar um princípio fundamental. Você é macho ou você é fêmea. O que esperar de uma geração que relativiza até o gênero? Pais colocando nomes neutros nos seus filhos para que quando cresçam decidam o sexo. Não, não, não. Ele pode decidir o caminho de prazer sexual, mas o sexo já definiu. Antes dele ser gerado no seu ventre, Deus já chamava por um nome. Já existe uma identidade, um desígnio, um propósito, um chamado. Alguém está comigo? Diga amém. Os tempos são tão difíceis, tão loucos, que até falar sobre isso já te coloca num lugar perigoso. Falar sobre o óbvio coloca você num lugar perigoso, ou um cancelamento, ou uma perseguição. Mas o que esperar de tempos como esses que a gente está vivendo? Que até o óbvio é relativizado. Se tentam relativizar o gênero, fala acreditar que não vão tentar relativizar a fé, relativizar Deus, relativizar a família. Eu sou de uma época em que na escola tinha o dia dos pais e o dia das mães. Agora é o dia da família em algumas escolas. Não, porque tem crianças que não têm pai, mas alguém exerce a função de pai. E por que não tratarmos a orfandade e os problemas dela ao invés de fingir que ela não existe? Porque ela existe. Em muitos lugares isso é só uma narrativa para relativizar princípios fundamentais. Família é família, homem é homem, mulher é mulher, Deus é Deus, fé é fé. E that's it. Você pode não crer em algumas verdades absolutas, mas você não pode questionar e fingir que elas não existem. Está comigo? Diga amém. Eu falei sobre isso domingo passado, um desafio que a gente está vivendo lá em casa, que a Zinha me chama e fala assim: amor, acesse. Veio com alguns questionamentos, ela está ouvindo algumas musiquinhas na escola, na hora do recreio, coisas que ela nunca ouviu em casa.
ela começou a ser questionada pelas amigas porque ela acredita em Deus. E ela veio me perguntar: mãe, como é que eu explico que Deus existe? Porque estão me perguntando: mãe, como é que Deus entrou na história? Porque se Ele fez tudo que existe quando nada existia, quem criou Deus? Quem fez Deus? Aí que a gente me trouxe essa demanda. E, amor, eu acho que ela já está com maturidade para a gente explicar que Deus não existe. Oi? A gente tem que chamar a Cecília. Fala: filha, você já está madura para entender. Deus não existe. Assim, pastor, Deus não existe. Ele é. Porque tudo que existe foi criado por alguém um dia. E desde que nada existia, Ele já era. Ele era quando nada existia. Ele era, mesmo que tudo deixe de existir. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Irmão, se Ele é o Pai da eternidade, olha que poderoso isso. A única filiação que é atribuída a Satanás é da mentira. Ele é o pai da mentira e Deus é o Pai da eternidade. Ele não entra na história em um devido momento. Ele fez a história. Ele diz: história, aconteça, haja, se manifeste, filho, se manifeste, haja luz, haja separação, haja dia, haja noite, haja. E alguns meses atrás eu peguei uma viagem, naquela loucura ainda de pré-eleição. A gente foi fazer um clamor em Brasília, aí fretaram um jatinho e me convidaram, eu e mais 2 caras que eu não conhecia, conheci no dia. Quando chega lá na sala do embarque: tudo bom? Meu nome é André, qual é o seu nome? Meu nome é fulano, prazer e tal. Aí chega dentro do voo, começou a decolar. E aí, cara, você é pastor? Pô, cara, que legal, parabéns pelo seu trabalho. Eu falei: pô, que demais, você é cristão também? Não sou não. Eu falei: não, você quer dizer que você não é evangélico, mas você é cristão, né? Não, eu não sou não. Eu não acredito em Deus. Eu acho legal o seu trabalho social, de ajudar pessoas a vencer esses traumas, mas eu não acredito em Deus. Eu falei: tá bom. Eu já pensei: que viagem longa, né? Pastor Mateus, deve ter algum propósito. Só que eu não sou do tipo que tenta colocar nada goela abaixo, porque eu entendi que é tão precioso que a gente carrega, você não precisa convencer ninguém. É como se você tivesse... Vou fazer uma analogia aqui bem infantil. Pastor, por que você usa analogias? Cara, Jesus fazia isso, Ele sabe o que estava fazendo, amém? Jesus falava com parábolas, Ele sabe o que está fazendo. É como você ter uma casa de praia em Miami, você tem um avião particular abastecido e um piloto à disposição. Mano, quer passar um dia lá na minha casa? O piloto está à disposição, a chave está aqui. Cara, eu não sei, tá bom? Eu não vou insistir. Eu sei o que eu tenho, eu sei o que está sendo oferecido. Se você não tem consciência, não é um problema meu, é um problema seu. A gente não pode empurrar Jesus para as pessoas, porque isso demonstra desespero. A gente só tem que apresentar Jesus para as pessoas, porque Jesus, quando é bem apresentado, Ele é irresistível. Ele é irresistível. No meio da conversa eu percebi que causou um pouco de estranheza da parte dele. Eu não estava tentando convertê-lo à força. Ele falou: cara, mas e aí? Você acha loucura não acreditar? Eu falei: não, mano, eu respeito. Você tem que ter muita fé para não acreditar. O que eu falei é verdade, tá? Não é uma frase romantizada, olha para mim. Eu falei para ele: irmão, vamos ser sinceros. Como acreditar que a especificidade de cada espécie que existe? Você tem um mar, você tem uma girafa, você tem um pavão. Eu falei: como explicar a especificidade da gestação de uma criança? Um pouco de sêmen dentro de útero de uma mulher gera um feto, com cada terminação nervosa, com cada parte do córtex, com cada parte dos neurônios, cada conexão, capacidade cognitiva de pensamento, de imaginação, de fala, de locomoção. Eu falei: irmão, como olhar para o pôr do sol? Como você olhar para o sorriso de uma criança? Como que você olha para tudo isso e acredita que tudo isso veio de uma ameba que se multiplicou de forma aleatória e criou tudo que existe? Eu falei: cara, eu respeito você por não acreditar, porque tem que ter muita fé para não acreditar que existe um Deus que fez tudo que existe. E aí eu vi que aquilo criou estranheza nele, porque de fato é muito mais difícil a gente se esforçar para não crer do que a gente entender o que já nos move, irmão. Guimarães Rosa, ele diz que quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Só o fato de você estar respirando já é um milagre.
O seu coração bate sem ninguém falar que ele precisa bater. De forma instintiva, o seu organismo funciona. E eu estou falando e você nem parou para perceber quantas vezes você respirou durante esses minutos de pregação. Você sabe por que você nem percebe que respira? Porque isso acontece naturalmente. Você está funcionando, o seu corpo funcionando. Você, irmão, existe porque alguém sonhou com você quando nada existia. Alguém está comigo? Diga amém. Vou precisar finalizar, eu não consegui nem entrar na mensagem, mas eu recebi. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? Eu estou recebendo algo de Deus nessa manhã. O que esperar de uma geração que relativiza o óbvio? Deus é relativo. Não é. Deus é Deus. Bom. O gênero é relativo. Não é. Desejo sexual, ele é múltiplo, cada um tem o seu. Gênero, macho e fêmea. Ponto. Paternidade é relativa, não é. O pai biológico é quem gera, o pai de verdade é quem cria. Alguns filhos têm a graça de poder ter os dois, alguns têm a graça de poder ter um pai que cria, isso é glorioso, e é isso. Não existe nenhuma conexão mais forte do que a mãe e o filho, que foi gerado dentro dela, alimentado dentro dela. Isso é uma verdade absoluta, ponto. Mas até a relação com os pais tem sido relativizada, irmão. Se existe um mandamento com promessa, é honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam acrescentados dias na sua vida na terra. Uma geração que não entende o básico vai enfrentar problemas. Pela primeira vez na história, isso é uma vergonha para a igreja, pela primeira vez na história, o censo brasileiro criou uma nova categoria de religião: evangélicos não praticantes. Sabia disso? Deixa eu falar aqui um revelamento revelado. Deixa eu falar o outro. Se o censo está contando algo, é porque algo existe. Até o censo já entendeu que tem muita gente que se diz algo que não pratica. Só que fundamentalmente, se você não pratica o que diz, você não é. A Bíblia diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Eu era de uma outra religião antes de ter um encontro com Jesus e me converter, e eu dizia com muita naturalidade: não, eu sou tal religião não praticante. Como que você é um filho não praticante? Você é filho ou não é? Como que você é um cristão não praticante? Ou você é um pequeno Cristo ou não é? Como que você é um evangélico não praticante? Ou você se move pelo evangelho ou não se move? Não há espaço para neutralidade nem na nossa confissão de fé. É por isso que confessamos Jesus quando viemos à frente. O próprio Jesus ensinou: aqueles que me confessam diante dos homens, aqueles que me reconhecem diante dos homens, eu também os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. É como aquele soldado que ele é salvo quando as portas da cadeia se abrem, quando Silas e Paulo estão clamando, e ele está desesperado, ele vai se matar com uma espada. Paulo fala: não faça isso. O que eu preciso fazer então para ser salvo? Crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia fala sobre salvação: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aí, como você fez um passo de fé, você confessou Jesus, aí vem o batismo. O que é o batismo? Uma confirmação, é uma confissão pública de fé. Você está dizendo: eu confesso publicamente diante de todas as testemunhas, diante dos céus. Crer que Deus existe, mas viver como se ele não existisse. Pastor, me dá um exemplo prático de crer que Deus existe, mas eu posso viver como se ele não existisse. É simples. É você construir uma história sem perguntar para Deus se faz sentido para ele. É você entrar em portas que você não consultou para Deus se eram portas dele para você entrar. É você fazer sociedades que você não teve uma confirmação de Deus se é para você fazer. Irmão, viver como se Deus não existisse, a gente faz o nosso corre e quando dá ruim pede ajuda para ele, mas não é esse tipo de história que ele quer. Deus não é um socorro só na hora da angústia. Ele não quer só socorrer você quando algo vai mal. Ele quer estar com você todos os dias. Então será que isso agrada a Deus? Será que essa porta é de Deus? Será que esse relacionamento é de Deus? Essa sociedade é de Deus? É para eu ir? É para eu fazer? É para eu comprar? É para eu entregar? É para eu ofertar? O que você quer que eu faça? Eu estava com amigos essa semana, a gente estava jantando. Eu falei algo que eu vi o olho dele se abrindo. Estava conversando e eu falando sobre alguns testemunhos da minha jornada de fé. Eu falei sobre um momento em que Deus me falou para fazer algo que no meu coração comecei a falar: não, isso não é de Deus, isso é da minha carne, eu quero aparecer, eu quero dar isso para aparecer. E eu comecei a me questionar, e Deus falando: faça, dê. Não, isso é da minha carne, isso é pensamento meu. E Deus me ensinou um princípio. Alguém quer ouvir? Diga amém. Deus disse: André, a tua carne nunca vai te inspirar a fazer algo que edifica o teu espírito. Na
verdade é a sua carne que está fingindo que é um pensamento dela. Sou eu quem estou falando. Faça, dê, entregue. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Uma igreja madura toma decisões pautadas por aquilo que Deus quer. Deus é para fazer, é para entrar. Porque também tem algo, pega isso aqui, irmão. Quando você tem uma convicção em Deus, você se torna imparável. Pode todo mundo falar, não vai acontecer. Deus já te disse, já aconteceu. Pode todo mundo falar, não vai se abrir. Deus já te disse, fui eu quem abri. Pode todo mundo falar, irmão, você vai perder isso aí. Deus já te disse, o que eu te dou é seu. Ninguém vai tocar. A porta que eu abro, ninguém fecha. Mas também a porta que eu fecho, ninguém abre. Como explicar a convicção de um homem como Moisés? Como explicar a convicção de um homem como Noé? Construiu algo que ele não conhecia para se livrar de um tipo de problema que ele não conhecia, irmão. Como explicar isso? Recebeu uma palavra. Não é fácil, ele fez. Moisés ande, ele andou. Davi, confie, ele confiou. Guarda isso, irmão, em nome de Jesus. É mais simples do que parece. A gente só tem que desenvolver a habilidade de ouvir os céus. E a gente precisa desenvolver a coragem de se mover quando a gente ouviu. Deus disse pare, pare. Se Deus disse faça, faça. Se Deus disse voe, voe. Pastor, mas eu não tenho asas. Não é sobre o que você tem, é sobre o que Ele fala. Lázaro estava morto e quando Jesus disse vem para fora, um ouvido que não funcionava, um homem que não vivia, porque a palavra de Deus chamou ele para a vida, ele voltou a viver. O milagre de Lázaro não é sobre o que Lázaro sentia, era sobre o que Jesus falou. O que você vai viver não é sobre o que você sente, é sobre o que Deus fala. Fé não é sentimento, fé é convicção. Fé não é para quem sente, fé é para quem crê. Tudo é possível ao que crê. Alguém crê nisso? Diga amém. Tudo é possível que crê. João 15 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Se você permanecer em mim, você é tão forte. Não dá para permanecer algo que já está. Como está recebendo algo de Deus? De verdade, vocês estão tão quietinhos. Estou me sentindo num seminário aqui. Me incomoda todas as vezes que eu tenho a impressão de que eu estou dando aula. Está recebendo algo de Deus, algo está sendo alinhado no teu coração. Olha que princípio. Se vocês permanecerem em mim, outra revelação revelada, só dá para permanecer algo que está. E se as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será concedido. O problema é que às vezes a gente ouve que Deus vai nos dar tudo que a gente quer e vai ser concedido, mas a gente não tem essa promessa. Se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você. Uma igreja madura procura isso porque sabe que isso libera isso, mas uma igreja imatura persegue isso porque só ouviu essa parte da história. O que o Senhor diz? Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. A geração do acréscimo vive perseguindo algo que Deus já disse que daria pela presença. Você precisa perseguir a presença te dá acesso a tudo que você precisa. A presença libera a cura, a presença libera o milagre, a presença libera a maturidade, a presença libera acesso, a presença libera identidade, a presença libera promessas, a presença libera novos níveis de unção, a presença, ela despedaça o jugo, a presença te dá a sabedoria dos céus, a presença te dá acesso à riqueza do tipo de Deus, a presença te dá acesso à paz, que excede todo entendimento, como o Senhor diz, a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. A presença é tudo que você precisa. Alguém crê nisso? Diga amém. A presença, irmão, eu já preguei sobre isso aqui. A consciência da presença é como uma porta automática de um shopping. Quantos aqui já foram no shopping que tem uma porta automática? Vai ter em breve o nosso lounge, inclusive, eu tenho sonhado com isso. Pelo menos a gente vai poder manter ele refrigerado. Você vai entrar, a porta se abre, depois que você entrou ela se fecha e vai ficar todo mundo fresquinho ali no ar-condicionado. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. 6 pessoas felizes com o ar-condicionado com a porta automática. Já foi num shopping com porta automática? Sim ou não? O que acontece quando você se aproxima? Se fosse o Vitor Hugo aqui, ele ia falar, o que acontece? Estou tudo arrepiado, abre, todo mundo que terá basura e vai basura. Às vezes eu falo, Deus, eu queria ser profeta.
Parece que é mais fácil. Aí eu vejo como é que é o desafio dos profetas. Eu falo, não, tá bom, você tá aqui. Profetas, irmão, não é fácil não. Tá comigo, diga amém. Vamos lá, de novo. Sei que é difícil, mas a gente vai chegar lá. O que acontece quando você se aproxima de uma porta automática? Ela se abre. E por que ela se abre? Porque ela percebeu a... E assim a nossa jornada de fé. As portas que vão se abrir. Aleluia! Aleluia! Estou todo arrepiado. Tem gente querendo ser renovado pelo Evangelho, mas não quer ter o compromisso da jornada. Não dá para ser renovado pela esperança do Evangelho se você não tiver o compromisso com a jornada. A jornada é a chave do relacionamento com Deus. Você lembra de Eva? Qual é o problema de Eva? Eva, ela entendeu o final das coisas, mas ela se confundiu no meio delas. Pega isso aqui. Deus estabeleceu um princípio. Todos os dias eu vou me relacionar com você. E esse relacionamento vai liberar para vocês conhecimento. Qual que é o princípio que Deus estabeleceu? Relacionamento vai te dar acesso a conhecimento. Aí vem a serpente. E a serpente, irmão, olha para mim. A serpente sempre vai tentar te seduzir com um atalho. Ela vai mostrar o destino que Deus tem, mas ela vai mostrar um caminho que não foi Deus quem fez. Pega isso. O que é um atalho? O atalho é quando o inferno me mostra um lugar parecido com o que Deus me disse que era para eu ir, mas ele me mostra um caminho alternativo que não é o caminho que Deus me disse para trilhar, e é aí que muita gente se perde. Então o inferno chega para Eva e fala assim: olha, você quer ter o conhecimento de Deus? Só precisa comer desse fruto do conhecimento, do bem e do mal. Você vai se tornar como Deus. A loucura é que ela já era como Deus, porque a Bíblia diz que no sexto dia, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram o homem, eles disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Alguém que não sabe quem é pode perder o que tem, tentando ser o que já era. Você pega isso aqui, irmão. Ela já era a imagem e semelhança de Deus, mas ela queria ter o pleno conhecimento de Deus sem ter relacionamento com Deus. O que ela pegou? Ela pegou um atalho. A serpente fala: se você comer do fruto, você vai ter todo o conhecimento do bem e do mal. Sem relacionamento. E aí o homem cai. Por que isso frustra Deus? Porque o conhecimento de Deus vem através de relacionamento. Todos os dias, meu filho, eu vou te dar uma nova porção de revelação de quem eu sou. Por que Deus não dá tudo de uma vez só? Primeiro, porque a gente não tem capacidade para entender. Segundo, que a gente não tem capacidade para suportar. E terceiro, que a graça é: a cada dia eu te revelo um pouco mais de quem eu sou e de quem você é. Por isso que Jesus, ele fala: fecha a porta do teu quarto e me busca em secreto. O Deus que você busca em secreto ele te recompensará. Você vai fechar a porta do teu quarto, você vai buscar Deus e Ele vai falar algo novo com você amanhã. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. E é isso que eu tenho, é essa porta, esse é o projeto, esse é o desejo, esse é o chamado, esse é o lugar, essa é a geografia, essa é a empresa, essa é a sociedade, essa é a ideia dos céus, essa é a provisão dos céus. Isso é quem você é, isso é o que você pode, esse é o seu talento, esse é o seu chamado, esse é o seu desígnio. É para isso que eu te formei, é para isso que eu te constituí, é para isso que eu... Irmão, quanto maior a revelação que a gente tem de Deus, maior é a revelação que a gente tem a respeito de nós. Está comigo? Diga amém. Por isso que Jesus ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Falei sobre isso semana passada. Pedro fala: você é o Messias, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é o Filho de Deus. Ele fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Espírito. E aí ele libera uma porção de revelação sobre a identidade de Pedro. Você é pedra, você é um fragmento dessa rocha. Não, olha para mim. Você quer saber mais sobre o seu futuro? Ao invés de ficar perseguindo o profeta, e alguém vai achar que eu estou chateado com o profeta hoje, é o segundo cutucada que eu dou. Mas não é. A gente ama a unção profética, a porção profética, o ministério profético, amém? Muito do que eu vivo hoje é porque eu tenho aliança com profetas de Deus, que são homens de Deus. Pastor Vitor Hugo, Rony veio aqui, derramou tantas coisas, homens que me ativaram durante o carisma e a palavra da fé. Mas tem muita gente que não tem uma revelação de quem Deus é e do que Deus tem para si, e fica procurando em um homem que em uma palavra vai liberar o teu destino. Irmão, você quer saber mais sobre o seu futuro? Pergunta para o dono do teu propósito. Quem te fez já escreveu cada um dos seus dias antes de qualquer um deles ser escrito. A palavra de Deus diz, o salmista diz: existe algum lugar que eu possa me esconder da tua presença?
Se eu for os lugares mais altos, lá o Senhor estará. Se eu for o lugar mais profundo, lá o Senhor estará também. Eu estava numa mesa lá em BH e o pastor de Jobs, o Isaías, ele disse: pastor, a gente estava pesquisando essa semana os lugares mais altos que o mundo, o ser humano já teve consciência. O lugar mais alto avistado pela criação foi um lugar que o telescópio Hubble viu alguns anos atrás. Ele falou o nome que eu não me lembro. Eu sou tão nerd assim também. Aí ele falou: o lugar mais baixo é a Fossa das Marianas. O lugar mais profundo, acho que são mais de 10 mil metros de profundidade. Você tem noção que o Deus que conhece os lugares mais altos do que os que a gente já conheceu, os lugares mais profundos do que os que a gente já visitou? Quando o salmista está dizendo que se eu for para o lugar mais alto, para o lugar mais profundo, lá ainda o Senhor está. Há dezenas de atmosferas debaixo do nível do mar, Deus está. Acima da estratosfera, no terceiro céu, Deus está. Dentro de você, crescendo cada parte do seu corpo, Deus está. Ao teu redor, cobrindo você e dando livramento, Deus está. À frente das suas batalhas, lutando por você, Deus está. Na sua retaguarda, cobrindo você, Deus está. No dia mau, Deus está lá. No dia bom, também. Quando as portas se fecham, Deus estava lá. Quando elas se abriram, também. Quando pessoas abandonaram você no meio da jornada, Deus estava lá. Quando pessoas vieram atrás de você porque algo bom aconteceu, também. Quando você foi gerado, Deus estava lá. Mesmo que sua mãe viesse a se esquecer de você, Deus ainda estaria lá. A Bíblia diz: mesmo uma mãe que amamenta o seu filho, podendo se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o Senhor está em todos os lugares. Diga: eu reconheço que não há lugar mais seguro para estar do que correndo riscos com Deus. C.S. Lewis, ele diz que o cristianismo, se é falso, não tem valor nenhum. Se é verdadeiro, é de extrema importância. O que o cristianismo não pode ser é de moderado valor. Irmão, ou você é convicto que o evangelho é uma mentira, Deus não existe. Ou você é convicto que o evangelho é a verdade de Deus e que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E não dá para ser, mas você nunca se incomodar com o fato de você nunca ter servido ninguém. O que não dá para acontecer é você mudar de igreja porque o pastor pregou uma palavra que você não gostou, ou você sair de um lugar porque uma liderança exortou você de uma forma que você não gostou, mas você esperar que um pastor abra mão das 99 ovelhas para buscar alguém que nunca foi ovelha, porque a ovelha ouve a voz do pastor e segue. O que não dá é para a gente cobrar de Deus algo como se Ele fosse alguém que tem a obrigação de nos dar presente e não entender que na verdade tudo que a gente precisa, o nome de Jesus já carrega. O que não dá é pra gente ser sensorial e achar que num culto em que a gente não sentiu arrepio, Deus não fez, ou o louvor não estava tão bom, ou a palavra não foi tão boa. E a gente tem que ir para um lugar em que não é mais sobre o que eu sinto, é sobre o que Deus fala. Não é mais sobre uma fé epidêmica que me deixou constrangido, arrepiado, ou que me fez tremer. Não. É sobre uma fé do tipo de Deus, que mesmo que eu não sinta, Ele é. Mesmo que eu não entenda, Ele é. Mesmo que não faça sentido, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele permanece hoje e Ele é para sempre. Alguém crê nisso? Diga: eu creio. Diga que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: isso diz respeito aos dias bons e aos dias maus. Diga: eu declaro que o Senhor não precisa prestar contas para mim, nem mostrar todo o plano. Diga: mesmo sem entender, eu escolho confiar. Eu sei que o Senhor tem o que é melhor para mim. Eu sei que os seus pensamentos são mais altos que os meus. Diga: eu sei que os seus caminhos são melhores que os meus. Por isso, nessa manhã, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu declaro que a verdade do Evangelho, ela é absoluta. Diga: eu confesso que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Diga: nenhum outro santo, nenhum outro nome. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Diga: eu creio que tudo que é natural se submete ao sobrenatural. Diga: e eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida.
viveremos milagres em fé, caminharemos com Deus. Diga aí, viveremos a partir de hoje o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, igreja, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia. Eu preciso finalizar. Louvor, sobe, por favor. Vou tentar finalizar o culto da noite. Se você puder vir, faz uma dobradinha, se esforça. Eu nem consegui entrar nas obras da carne e no fruto do Espírito. Mas eu recebi algo de Deus aqui. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? Igreja, olha para mim. Quando a gente é menino, a gente se alimenta de leite. Mas quando a gente começa a ir para o lugar de maturidade, a gente precisa ter alimentos mais densos, fortes. Se você está há mais de 10 anos numa igreja, há mais de 5 anos numa igreja, você ainda não tem um chamado fluindo, você ainda não vive milagres diários, você ainda não tem entendimento sobre a palavra e sobre Deus, eu queria te fazer um convite. Esse ano precisa ser um marco, o início de um novo nível na sua história. Você não foi chamado por Deus para sentar uma vez por semana, 40 minutos e ouvir uma palavra. Você foi chamado para ser um ativador de milagres. Você foi chamado para viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Você e os seus filhos viverão o maior romper da sua história se você fizer do Senhor a sua segurança, se você colocar no Senhor a sua confiança. Se o Senhor for tudo que a gente precisa, a gente vai ter tudo de Deus. Alguém crê nisso? Diga amém. Como pastor dessa casa, eu sinto de fazer esse apelo. Eu ia começar hoje algo que eu vou fazer na próxima semana, a proclamação de um jejum. E eu creio que o Senhor vai trazer luz a algo que está obscuro, escondido. Eu creio que Deus vai começar a trazer para pessoas aqui novos sonhos proféticos, revelações, palavras, vida. Eu creio que Deus vai nos levar para um lugar mais alto. A gente não vai só ver avivamento acontecendo nas celebrações, a gente vai ver avivamento acontecendo em tudo que o Senhor nos confiou, tudo que carrega o nosso nome. Alguém crê nisso? Diga amém. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos. Queria te convidar a estender suas mãos assim como alguém que recebe algo dos céus, ou levantar ela mais alto que você puder, como alguém que está declarando: Jesus, eu me rendo, não tem mais nada que eu possa fazer, eu estou completamente rendido. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Não se distraia, deixa Deus fluir, deixa Deus envolver você, deixa Jesus avivar você, deixa Jesus renovar você. Seja cheio da vida de Deus, seja cheio da glória de Deus, seja cheio dos pensamentos de Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre. Louvor, pode ser livre, pode ministrar, pode fluir. Seja livre em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus. Nós somos livres, nós somos livres. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo. Vamos, igreja, libera o seu som. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pegue suas mãos e vamos dizer: flui em nós com uma nova canção. Pra te adorar ao vivo. Santo. Feche teus olhos. Seja livre, declare isso, declare isso. Faça dessa canção a sua declaração nessa manhã. Pra te adorar eu vivo, Jesus. Pra te adorar eu vivo.
Nada mais faz sentido, Pai. Tudo perdeu a graça quando você chegou, Jesus. Você é o centro da minha história. Você é a minha esperança. Você é a minha alegria. Você é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso está no Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Aleluia. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Aleluia. Feche teus olhos, feche teus olhos. Quero fazer um convite aqui nessa manhã. No seu lugar, onde você está, eu vou contar até 3. E você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, não é sobre ser evangélico, não é sobre ser dessa igreja, é sobre você dizer: Jesus, eu reconheço, eu entendi que o Senhor é o único caminho, o Senhor é a verdade, o caminho e a vida, eu reconheço. Pai, eu te entrego a minha vida hoje, muda a minha história, muda o meu passado, apaga os meus pecados. Jesus, eu creio que hoje vai chegar a salvação na minha casa. Se é com você que Deus está falando, quando disser 3, levante sua mão mais alto que você puder. Eu quero orar com você, irmão, que talvez estava afastado, distante. Talvez algo que foi pregado hoje trouxe arrependimento. Você quer renovar a sua aliança com Jesus. Você quer novas vestes a partir de hoje. Você quer que Deus coloque as coisas velhas para trás e a partir de hoje tudo se faça novo. Se é com você que Deus está falando, eu vou contar até 3. Levante também as suas mãos. Você quer viver uma nova história a partir de hoje. Uma nova história a partir de hoje. Levante suas mãos o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Levanta sua mão, me deixa te ver. Isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uau, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deixa eu fazer um pedido. Você que levantou a sua mão sem constrangimento, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem correndo, vem correndo. Jesus está de braços abertos, irmão, para te receber. Hoje chega sobre a tua casa salvação, vida, renovo, cura. Vamos, igreja, vamos continuar declarando isso. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Chore, Isso, sai do seu lugar. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Eu vivo em te adorar. Eu vivo só em te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só. Aleluia. Pastores, me ajuda aqui, ministra o povo. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Tem espaço para você na mesa, tem espaço para você. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isso, sai do seu lugar. Pra te adorar eu vivo. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Igreja, não se distraia, tem mais gente, tem mais gente. Pergunta para quem está do seu lado, você quer dar espaço de fé? Eu vou com você lá na frente. Não resista a ele, não resista a ele. Queres meu coração, Vamos declarar isso junto, mais que uma canção. Levante suas mãos. mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltado quando a essência és tu.
mundo ouvir. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. quando a essência és tu. Vamos cantar isso. Levanta suas mãos, libere o seu som, declare: estou voltando, declare. Jesus, estou voltando. A essência és tu. Oh, me perdoa Pelo que eu fiz nela. quando a essência és tu. A essência Só a igreja, declare isso mais uma vez: estou voltando. Estou voltando. A essência és tu. A essência és tu. Me perdoa pelo a essência. Põe suas mãos aqui à frente, começa a profetizar a vida sobre quem está aqui à frente. De verdade, estenda suas mãos, começa a profetizar a vida, 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 vida. Tem gente nascendo de novo, irmão. Tem gente sendo redimido aqui. Tem alívio chegando na casa de pessoas nessa manhã. Jesus está enchendo pessoas nessas deles. Jesus, nós declaramos cadeias quebradas, correntes desfeitas. Contra eles não há poder de encantamento, palavras malditas. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. O Senhor é o Deus da história deles. Jesus, nós declaramos o teu sangue cobrindo eles de cima a baixo, de dentro para fora. Nós profetizamos, Jesus, que começam hoje os melhores dias da vida deles, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode celebrar a salvação nessa manhã. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Você que está aqui à frente, olha para mim. A Bíblia diz, pela essa decisão que você tomou, pela sua confissão de fé, existe uma festa no céu. Você sabia disso? A Bíblia diz que quando um filho volta para o pai, quando a gente se arrepende, existe uma festa no céu. A gente tem uma tradição: se o céu vai fazer festa pela sua decisão, a gente vai fazer festa hoje também. Amém? Eu quero que você celebre esse novo tempo. Olha para mim. Tem coisas que quando você voltar para a tua semana, vão estar do mesmo jeito. Alguns gigantes vão estar lá, alguns desafios no casamento vão estar lá, alguns problemas vão estar lá, mas você vai voltar diferente. Amém? Você vai voltar diferente. Eu vou contar até 3. Quando disser 3, eu quero que você se vire para ver essa festa que a gente preparou para você. Eu quero que você dê um brado de liberdade. Amém? Vocês estão preparados? Tem alguém feliz com salvação nessa manhã? Vamos lá, vamos junto. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Tem alguém feliz com salvação nessa manhã? Deixa eu fazer um pedido, ó. Você que está aqui à frente, a gente tem um presente para você, a gente tem um devocional para você. Eu queria pedir para você me seguir aqui do lado direito. E eu queria pedir para a igreja, para ninguém se mover agora, até o último novo começo sair. Vamos celebrar, vamos aplaudir, pode ser? Me segue aqui, ó. Vem para cá, vem para cá. Só seguir o nosso time da consolidação. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos, igreja, não para, não para, não para. Tem gente nascendo de novo nessa manhã. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Diga! E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Aleluia, vamos declarar isso. Eu te amo. E eu te amo e vou
suas mãos, deixa eu te liberar debaixo de uma palavra. Vai viver a melhor semana da sua vida, que seja leve, que você veja a mão do Senhor em tudo, que você tenha novos testemunhos de milagres para contar na próxima semana. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu! E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.